Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Eu vou falar para você sobre algo importante. Algo muito importante que Paulo escreve ao seu filho Timóteo. E algo que eu acho que é importante nós debatermos hoje, já que nós estamos encerrando o mês de maio, o mês da fé. Esse mês que foi épico, que foi maravilhoso, onde Deus falou muitas coisas conosco. Deus usou seus servos, suas servas para nos ensinar tantas coisas. Mas eu queria declarar uma coisa sobre a sua vida. A fé está na tua vida, a fé está na tua casa, a fé está na sua família, para que você possa manifestá-la de uma forma sobrenatural. Amém, queridos? O apóstolo Paulo vai escrever no final já da carta a Timóteo, assim, uma das últimas palavras que Paulo diz a Timóteo, que está no capítulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer algo muito importante a Timóteo. A partir do versículo 1, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, olha o que Timóteo está ouvindo de seu pai a Paulo. Você não pode esquecer quem foi Paulo, não é, irmãos? Paulo foi um homem de muitas coisas. Paulo viveu muitas dimensões importantes. Paulo não foi apenas um homem de Deus, mas Paulo também foi alguém que fez algo muito grande. Ele foi perseguidor da igreja. Ele foi um homem que crucificou muitos cristãos, que jogou muitos cristãos nas fornalhas, muitos cristãos no óleo quente. Paulo não foi um homem sempre cristão, mas Paulo foi alguém que encontrou Jesus. E Paulo vai encontrar Jesus já na sua vida adulta, e isso vai fazer com que ele repense também o quanto tempo ele perdeu não servindo a Deus. Mas diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essas palavras é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se permanecermos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue e lembrá-los dessas coisas. Advirta-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para
destruir ou desvirtuar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isto prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como gangrena. Emineu e Fileto estão entre eles. E estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtuam a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado como esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. Afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será um instrumento para os propósitos especiais, santificados, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabarão em briga. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os a conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, porque os aprisionou para fazerem a vontade dele. Acabou? Acabou. Por isso é importante você ver algo importante. Quando nós entendemos algo como o que Paulo está escrevendo a Timóteo, presta atenção que Paulo dá uma recomendação a Timóteo. Ele vai falando a Timóteo como deveria ser o comportamento dele no meio dos santos, no meio da igreja. Ele vai dizendo a Timóteo quais são as coisas simples que deveriam ser feitas, e assim desenvolver isso com a igreja, para que a igreja o veja como um homem de fé. Ele vai dizer a Timóteo: você precisa ser um modelo, você precisa ser alguém que as pessoas possam se mirar, para que você possa mostrar a eles o quanto é importante a fé genuína. E isso é interessante você pensar. É importante você pensar o quanto nós precisamos aprender a conservar a nossa fé. O que Paulo está dizendo a Timóteo não é nada mais, nada menos do que: Timóteo, conserve a sua fé. Nos dias em que virão, nas situações adversas da vida, nas lutas do dia a dia, nas situações mais difíceis, conserve a sua fé. Porque a fé é a única coisa que vai mantê-lo de pé. É a única coisa que vai estar com você todos os dias. Você pode perder os amigos, você pode perder a casa, você pode perder muitas coisas, mas você continuará de pé se tiver a fé. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo vai escrever agora, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, algo importante.
olha só o que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha quanto isso é poderoso e importante. Paulo está dizendo ao jovem Timóteo que depois de todas as suas experiências na vida, ele agora pode dizer que ele combateu o bom combate. Mas o que é o bom combate, pastor? O que é esse bom combate que Paulo está agora falando a esse Timóteo após todo aquele discurso do capítulo 2? O bom combate, irmãos, é a luta do dia a dia. São as coisas que vivemos e passamos no dia a dia. As coisas que muitas das vezes não esperamos que aconteça, mas acontece. Paulo está dizendo que há um combate a ser trilhado ou a ser travado. Há um combate que nós vamos enfrentar todos os dias, porque nós amamos a Deus e porque amamos a Deus, o bom combate deve ser travado. Mas quando o bom combate é travado, nós sabemos exatamente quem é o Deus que nós servimos. Você pode dizer um amém por isso? Por quê? Porque Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Você está combatendo algum combate na vida? Você está enfrentando alguma situação na vida? Alguma coisa difícil, complicada? Paulo vai dizer isso de uma forma muito ampla a Timóteo. Timóteo, você precisa ser um homem de Deus para que você possa combater o bom combate, ao ponto de guardar a sua fé. O que é guardar a fé? Bem, eu poderia aqui explorar várias áreas da vida, mas eu quero dizer algo importante, que guardar a fé nos dias de hoje talvez seja o maior desafio que temos na atualidade. Hoje somos bombardeados todos os dias por situações as mais diversas possíveis. Somos bombardeados por ideologias, por patologias, por tantas coisas que estão no nosso meio hoje. Hoje você nunca viu tantas coisas acontecerem como estão acontecendo hoje. Quantas novas doenças, quantas novas descobertas, quantas novas lutas, quantas famílias destruídas. Você não viu esses dias? Eu acho que você viu esses dias. Um jovem de 16 anos que destruiu, trucidou a sua família. Agora mesmo em Manaus, uma mãe vendendo a sua filha de 13 anos como prostituta. Depois de passar por 15 homens, essa mulher foi presa no mesmo dia. Aonde nós viríamos isso talvez nos anos atrás, mas hoje isso tem sido uma verdade muito real no nosso meio. E aí nós somos levantados por Deus da nossa geração para sermos os proclamadores da fé, da esperança, como falou Paulo a Timóteo no capítulo 2. Eu quero profetizar a você, você é um portador, um promotor da fé, um promotor da esperança, um promotor do livramento, um promotor da glória de Deus. Nos dias onde vivemos, irmãos, nunca se viu tantas atrocidades como nos dias de hoje. E infelizmente parece que a igreja se distancia da sua fé, não se colocando como uma voz profética, ou uma voz apostólica, ou uma igreja que realmente declara o reino de Deus. Porque declarar o reino de Deus não é apenas com a sua boca, é com a sua vida e suas atitudes. Precisamos pedir ao Espírito Santo que derrame sobre nós a sua presença poderosa e encha o nosso coração de fé, para que quando chegarmos no dia da nossa partida, porque ninguém pode evitar aqui o dia da sua partida, a não ser se for arrebatado, mas mesmo se você não for, ou se você for arrebatado, muitos poderão ir antes de você. E aí você tem que ter essa conscientização da importância de combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. E isso é algo importante. Por isso, amados, nós precisamos ser diligentes na batalha da fé. Nós precisamos ser homens e mulheres
que possam estar combatendo este bom combate, usando as ferramentas que temos e somos para proclamar o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está na tua casa, na tua família. Levante-se como um portador de alguém, como alguém que vai trazer a fé como algo tremendo na sua geração. Sabe? A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Paulo vai nos dizer algo também muito importante. A igreja em Filipos, mas a igreja centro cristão da família, a igreja de Cristo no século 21. Eu quero dizer a você, você precisa guardar a sua fé para proclamá-la. Não deixa que nada nesse tempo tire de você a fé. Os tempos são difíceis, complicados, e eles vão se tornar mais complicados ainda, eles vão se tornar mais difíceis ainda, mas o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas. Filipenses 1:27, Paulo diz: somente deveis se portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vós sejam homens presentes nos dias da adversidade. E ele vai dizer também: ouça acerca de vós, que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo está nos norteando, nos direcionando, nos dizendo: vocês precisam ter fé. Fé genuína, como foi a fé da mãe de Timóteo e de sua avó, como foi pregado alguns dias atrás. A fé que nós devemos ter deve ser guardada para que o Senhor faça algo em nós e através de nós. Em Romanos capítulo 1, verso 8, ouça mais uma vez a carta à igreja em Roma, dizendo que precisamos estar anunciando a nossa fé. Então Romanos capítulo 1, verso 8 diz: primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Cristo Jesus, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Sabe o que é isso? Isso aqui é um homem que ouve sobre a fé dos outros e está dizendo: louvado seja Jesus pela fé que vocês proclamam. A fé que eu proclamo não é a fé apenas dentro do recinto aonde eu chamo igreja ou templo. A fé que eu proclamo deve ser uma fé que eu proclamo em todo o lugar, em todo o ambiente. Eu proclamo fé no mundo, você proclama fé no mundo. E hoje qualquer um de nós, por exemplo, pode ser visto, lido ou ouvido no mundo. Hoje nós temos ferramentas que as pessoas nos ouvem no mundo. Então eu quero declarar sobre a sua vida a fé que proclama a vida de Cristo na vida de vocês, para que vocês possam proclamar a fé. Proclamem a fé, proclamem o que Deus colocou, porque é isso que você tem, é isso que o Senhor te deu. E é isso que é um instrumento de libertação, de cura, como já falei. É uma palavra que muda trajetórias. E eu profetizo na sua vida essa noite: fé que muda trajetórias. Fé que sairá de dentro das quatro paredes. Fé que tomará conta do planeta, aonde você vive, porque em cada lugar que você vive é um mundo diferente, é uma nação diferente, e lá há necessidade de fé. E eu declaro na tua vida a fé que Deus tem para fazer
será feita em nome de Jesus. Por quê? Porque todos nós somos chamados à liberdade da fé. Sabe, uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para você hoje é que Cristo nos deu fé. E a fé que Cristo nos deu é para empoderar a igreja. Eu quero dizer que você fala muito em empoderamento em todos os lugares. O empoderamento feminino, o empoderamento não sei de quem, não sei da onde, mas não há nada mais importante do que o empoderamento do Espírito sobre a igreja. Porque quando a igreja for empoderada pelo Espírito, ela romperá as estruturas. E eu quero dizer que Cristo em ti é a esperança da glória. E essa esperança da glória nos leva a confessar algo que precisamos. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso 6, nós vamos ver que a carta, ou o escritor da carta de Hebreus, vai nos salientar algo muito importante. Ele vai nos dizer algo muito importante. Olha só. Hebreus 3, verso 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se nós entendermos esse princípio, essa revelação, esse entendimento, nós somos a casa que proclama esperança. Nós somos a casa que está firme. Eu não estou falando deste salão de reunião. Eu estou falando de mim e de você como instrumentos de Deus nessa geração. Nós somos os portadores, nós somos a casa levantada. Eu posso dizer isso e posso glorificar a Deus porque somos casa, a casa de Deus para a geração de muitas mudanças terrenas. E eu quero dizer a você esta noite, você é alguém que o Senhor levantou nesta geração. Guarde a sua fé, permaneça com a sua fé. Permaneça o fundamento da sua fé e não se deixe ser abalado pelas más notícias. Não se deixe ser abalado pelas notícias que saem da boca de médicos, de juízes, de advogados, de pessoas mais fortes do que você, porque você não está debaixo da palavra de um homem, você está debaixo da palavra do eterno Deus de Israel. O eterno Deus que é poderoso e muda histórias, e muda destinos, e muda casas, e muda famílias, e muda muitas coisas, porque Ele é o Deus. Conserve a sua fé nos dias da sua luta, porque no meio da sua luta que Ele vai te dar vitória. Não há vitórias sem lutas. Por isso você precisa estar firme, fundamentados na fé. É isso que Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 23. Paulo vai dizer isso, que nós precisamos estar permanentemente fundamentados e firmes na fé. Ele diz: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não se moverdes, se não se mover de você, se você também não se mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele está dizendo algo mais poderoso ainda. Ele está dizendo que nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que ter raízes. A sua raiz tem que ser mais profunda do que você imagina. Uma grande árvore tem uma raiz profunda, mas também uma pequena árvore pode ter uma raiz mais profunda do que o seu tamanho, do seu comprimento.
Eu quero dizer a você, nos dias de hoje, nos dias das lutas, nos dias das dores, no dia das perdas, nos dias onde acontecem muitas coisas, nunca esmoreça, creia no Deus que você serve. Nunca desista, creia no Deus que você serve. Se lutas e tribulações nós temos que passar, passaremos por elas, acreditando que Deus está na nossa vida, nos aperfeiçoando e nos melhorando para enfrentar lutas maiores que virão. Porque quanto maior vai ser a luta, maior seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos firmes no Senhor. Porque você deve estar firme no Senhor. E a firmeza que você deve estar no Senhor não é uma firmeza que te abala. Você é alguém, e eu quero te salientar isso essa noite. Você é alguém que Deus chamou a esta geração. Você não é um erro, você não é um encontro somente de um casal que gerou você, não. Você é uma resposta de Deus a esta geração. Você é alguém que Deus separou no ventre de sua mãe para portar e ser o portador de uma mensagem que tenta e vai livrar muita gente do mal e do pecado. Mas sabe que também, além de você saber disso, o diabo também sabe disso. O diabo também sabe o quanto você é alguém poderoso em Deus, o quanto você é alguém que pode mudar a história de muita gente. Ele também sabe o quanto você é um oponente que não deve ser menosprezado, porque ele sabe quem é você. Por isso ele muitas das vezes levanta situações para nos amedrontar, para nos fazer retroceder, para fazer a nossa boca calar. Mas eu profetizo na sua vida, por mais que as trevas limitem contra você, você não se abalará, você não ficará prostrado, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. Você não ficará no meio do caminho, porque o Senhor te guardará e te protegerá, e você avançará, irá avançar nele, por ele e para ele. Porque é isso que o Senhor nos chama a fazer esses dias. Ah, pastor, está difícil. Para quem não está difícil? Ah, pastor, está complicado. Para quem não está complicado? Está para todo mundo. Todo mundo está enfrentando situações de dores, de perdas, de doenças, de enfermidades, etc e tal. Mas sabe o que nos diferencia dessas pessoas? O que nos diferencia dessas pessoas não é nada mais, nada menos do que a nossa fé em Deus. É por isso que você pode estar passando a luta que você estiver passando, a dor que você estiver passando, e você ainda vai ter força na sua boca para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você ainda vai ter força para dizer: eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que eu posso guardar a minha vida nele, eu olho para cima, porque é de cima que vem o meu socorro. Eu não me abalo. Eu posso até tremer, mas eu não me abalo. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, vigiai no dia de hoje, vigiai no tempo que nós estamos. Por quê? Porque precisamos nos fortalecer no Senhor. Senão, o vento que vier vai nos tirar. Irmãos, olhe para o lado, você sempre vai ter alguém que o vento já levou. Olhe para o lado, sempre você vai encontrar alguém que não aguentou o tranco e foi mais forte do que ele. Eu não estou aqui para condenar essas pessoas. Só posso dizer que às vezes é aquilo que Jesus falou, que a chuva vem para os bons e para os maus, vem para os sensatos e insensatos, mas aqueles que constroem a sua casa na rocha, estes não serão abalados, porque poderá vir um vento que vier, eles ficarão de pé. Eu receba isso no nome de Jesus. Receba isso no nome de Jesus. Construa a sua casa na rocha, construa a sua casa na esperança, construa a sua casa naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Por quê? Porque estar na presença de Deus é algo sobrenatural. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, irmãos.
não é mérito nosso. A nossa única, como diz uma música bem antiga, o meu trabalho é descansar em ti. Xarabás. Sabe qual é o maior desafio da minha geração? O maior desafio da minha geração é acreditar em quem eu adoro. A minha geração se perde por uma música, a minha geração se perde por um pregador pregando as heresias dele, a minha geração se perde porque alguém falou alguma coisa que não gostou, mas a minha geração precisa parar de se perder. Ela não está perdida, ela está no Senhor, ela está protegida e guardada no Senhor. Pelo amor de Deus, não se perca por causa de situações que são meramente humanas. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Por favor, não perca por isso. Não se perca por isso. Porque é Ele na sua vida. É Ele que é a esperança que nós temos. A esperança que um dia isso aqui vai passar. Alguém me perguntou esses dias: pastor, qual é a tua maior esperança? Eu disse: a minha maior esperança é um dia estar diante do Cordeiro e poder correr diante do Cordeiro, poder saltar diante do Cordeiro, poder gritar diante do Cordeiro, porque lá eu não terei mais dores, porque lá eu não terei mais um corpo que me aprisiona para fazer tantas coisas. Mas diante do Cordeiro eu tenho a esperança de estar, porque eu quero guardar a minha fé aqui, para que eu possa estar lá com Ele. Porque não adianta você estar aqui, a sua fé desmoronar com qualquer situação que seja. Não adianta você culpar pessoas. Nós culpamos demais as pessoas, mas não assumimos nossas culpas. Gostamos demais de apontar os dedos para as pessoas, mas somos incapazes de fazer o autoexame para dizer o quanto nós estamos enfraquecidos. Guarda a tua fé. Estás firme. Seja firme na presença do Senhor. Não deixa que nada nem ninguém roube aquilo que você tem. Porque um dia você será cobrado. E um dia, quando Ele pedir, você possa mostrar a sua fé. Eu quero dizer isso a você essa noite. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo, ele é um instrumento do diabo para nos aprisionar. Mas a coragem de declarar que Ele é o Senhor é aquilo que nos mantém de pé. Esteja de pé. Esteja de pé. Eu oro a Deus para que Ele mantenha essa igreja de pé. Eu oro a Deus que Ele mantenha os membros dessa igreja de pé. Porque estar de pé não é algo fácil. Eu estava dizendo isso para alguém esses dias. Alguém me perguntou: quantos anos você tem de ministério? Eu disse: tanto. Uau, é muito tempo. Foi fácil chegar até aí? Eu disse: não foi fácil. Porque muitos dias foram complicados demais. Muitos dias foram doloridos demais. E ela perguntou: mas como é que você se colocou? Você ainda está de pé? Eu disse: porque eu decidi confiar no eterno. Porque o eterno é a minha segurança, o eterno é a minha justiça, o eterno é a minha força, o eterno é aquilo que me coloca de pé todos os dias. Hoje a minha esposa entrou no quarto, eu estava olhando para o céu, para o teto, e ela perguntou: o que você está vendo aí no teto, amor? Eu disse: eu quero contemplar Jesus. Porque Jesus é a fonte da minha fé. Eu não coloco fé em homens, eu não coloco fé em igreja, eu não coloco fé em ministério, eu não coloco fé em nada dessas coisas. Eu coloco fé em Jesus, que é o autor e consumidor da minha fé. Porque é isso que eu faço sempre. É Jesus que me faz entender isso.
E eu quero encerrar dizendo isso para você hoje. Fica de pé. Não deixa que o mundo te roube. Pode ficar de pé, irmãos. Não deixa que o mundo te roube. Não deixa que o mundo tire de você o que é mais importante para você. Filipenses 4:1, por gentileza. Eu quero encerrar com esse texto. Um texto que eu acho importantíssimo naquilo que nós fazemos com o Senhor. Portanto, meus irmãos do Centro Cristão da Família, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Estejamos firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Firmes. Eu não posso fazer isso por você. Você pode fazer isso por você diante do Senhor. Anulando você mesmo e deixando que Ele venha, fazendo algo nas suas raízes. É por isso que eu acho que o salmista Davi diz isso, que somos como árvores plantadas aos ribeiros de águas tranquilas, árvores fortes que não se abalam, mas que guardemos a nossa fé. E que, como o apóstolo disse, combatemos o bom combate e guardamos a nossa fé. Que seja isso a sua vida hoje. Que seja isso o seu testemunho hoje. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora. Eu oro por teus filhos e filhas que aqui estão. Homens e mulheres. Que estão enfrentando tantas situações. Situações difíceis no casamento, situações difíceis na relação com os filhos, nas relações difíceis, Senhor, com as pessoas, a família em geral. Talvez esteja, Senhor, enfrentando uma situação difícil na sua saúde, talvez no seu trabalho, talvez em qualquer área das suas vidas. E às vezes isso, Senhor, são ferramentas muito produtivas do diabo para nos afastar da tua presença. A Bíblia diz, Pai, que a gente deve estar de pé, mas ter cuidado para não cair. Às vezes, Senhor, nós não estamos tão preocupados com isso, porque às vezes não achamos que isso seja tão importante quanto. Mas no nome de Jesus hoje, no nome de Jesus hoje, nós te pedimos, vem fortalecer a nossa fé. Não deixa que nada, Senhor, nada, absolutamente nada, esmoreça a nossa fé.
Eu te peço, Senhor, eu te peço que nesta igreja haja homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem e acreditam em Ti. Independentemente de qualquer situação que possa estar passando. Gente que possa ser fortalecido para orar mais, para buscar mais a Tua face. Gente que acredita, Senhor, como Paulo e Silas acreditavam ali naquela prisão. Mesmo tudo contra, eles ainda encontram forças para cantarem e orarem. E quando eles cantam e oram, no meio da maior tribulação presente naquele momento, o Senhor veio e abriu as cadeias. Eu quero profetizar esta noite nesse lugar. Fé para isso. Fé para crer. Fé para subir no dia mais difícil à tua presença. Eu quero profetizar fé essa noite. Para que quando vier os ventos, quando vier as palavras, quando vier as pedradas, quando vier as fofocas, as mentiras, quando vierem, Senhor, tudo aquilo que o diabo usa para atacar, haja fé na vida do meu irmão e da minha irmã. Haja fé no dia em que abrir a geladeira e não terá nada para comer, haverá fé que vai chegar. Haverá fé no dia em que o médico der um diagnóstico dizendo que não há solução, mas haverá fé para orar e acreditar na cura. Haverá fé no dia em que alguém disser: não há jeito, não há como resolver. Haverá fé e vai se resolver. Porque Tu és o Deus da fé. E nós temos que acreditar em Ti, Senhor. Nós temos que acreditar no Senhor. Ajuda a guardar a nossa fé. Ajuda a guardar a nossa fé. Para que nós, Senhor, a Tua igreja, possa chegar na Tua presença, Senhor. E não chegaremos sem fé. Só chegaremos com fé. Por isso, essa noite, Espírito Santo, aqueles que estão necessitados de fé, que o Senhor derrame. Que o Senhor derrame a sua fé para resistirmos nos dias maus. Para que tenhamos uma resistência nos dias maus. Derrama a fé para guardar o nosso coração. Por isso eu oro, eu intercedo diante do Senhor. Eu intercedo diante do Senhor. Derrama fé no Centro Cristão da Família. Derrama fé nos habitantes desta casa, para que eles saibam que não adoram um Deus qualquer, mas adoram o Todo-Poderoso. É o que eu oro, é o que eu suplico a Jesus, o autor de toda a fé. Amém, amém e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais,
Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.